Olá pessoal, bom dia a todos, 11h20 em ponto. Vamos começar mais uma aula da melhor matéria do mundo. Pouco pontual, viu? É uma coisa que eu faço questão na minha vida, é a pontualidade. Sou demais, sou demais. Tem aquele negócio, brasileiro sempre atrasa, não sei o que, acho desrespeitoso. Não curto. Um dia ou outro, vai atrasar 5 minutos, 10 minutos, aí beleza, um dia ou outro, mas você sabe, né? Todo dia eu começo aqui na hora, em qualquer aula minha. E quando eu digo que atraso, eu geralmente não atraso. Quando eu digo assim, galera, vou atrasar 5 minutos, geralmente eu não atraso. Vamos lá. Rácios, bom dia. Francisco Júnior, bom dia. Janete, Bárbara, Rácios de novo. Mariana. E aí, galera, tá todo mundo bem? Como é que estão? Quinta-feira, né? Quinta-feira é um dia tão bom. Muito embora quinta-feira é o dia que eu dou mais aula, eu sou mortinho. Mas faz parte. A gente tá porque quer, né? Ninguém tá obrigando a gente. Quinta-feira é um dia bom, já anunciando aí o final de semana, a sexta. É um dia mais tranquilo. Professor, mas a gente não tá podendo sair, não tá não tá podendo ir para restaurante, para as festas, não sei o que. Mas assim, né, já deu pra gente se acostumar com essa nova vida. Aí a Mariana, pronto para a aula. Poxa, que bom, essa empolgação, que massa. Pronto para a aula. Vocês devem perceber, né, como essa aula de processo penal ela é importante, porque ela te ajuda a entender um pouco mais sobre o contexto do Brasil, né, sobre um pouco mais sobre o que acontece. Ontem mesmo eu mandei para vocês a notícia de que o STJ ia julgar se o Witzel continuava afastado ou não, porque em sede de inquérito policial está havendo a investigação placebo, onde cada vez mais, de acordo com o Ministério Público, né, com o Procurador-Geral da República e com a polícia, está cada vez mais forte os indícios de corrupção, de lavagem de dinheiro do governador Witzel. E aí ele foi afastado em sede cautelar, ou seja, foi um ministro só, o ministro Benedito, e aí ontem o STJ foi decidir se mantinha ou não o afastamento, e foi decidido que está mantido o afastamento. E eu estou fazendo todo esse gancho para vocês conseguirem entender o propósito da atividade 3. Está passando rápido, né? Nós já estamos um mês de aula, né? Essa quarta semana, né, de aula, já a sexta aula da gente. Então, assim, está passando voado. Para a gente menos esperar, acabou. Show. E aí, turma, antes de eu começar a falar sobre a atividade 3, eu queria saber se a atividade 2 foi tranquila, se deu para entregar, tudo direitinho. Me digam aí alguma coisa. Sim, foi tranquilo, foi ótimo, beleza. Show, show, show. Massa. A atividade 3, turma, é para a gente pensar um pouco sobre o contexto do Brasil, possibilitar que você revisite certas matérias de processo penal 1, mas que todas elas eu já conversei aqui, tá? Então, o que é a atividade 3? Em 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com habeas corpus no Supremo, para que o Supremo declare que o Moro ele foi totalmente parcial na condução do processo do Triplex Guarujá. O Júnior está falando assim, foi tranquilo, exceto a parte na hora de diferenciar a intimação de notificação. Pronto, Júnior, tu vai ver que é uma besteira que a gente vai falar hoje. O CPP não ajuda, porque o CPP não traz essa palavra notificação, entendeu? Por isso que a gente diz que quase não existe no processo penal. Mas eu chego já lá para falar sobre isso. Aí, então, a Juliana, sim, professor, muito bom se eu passar essas atividades antes do conteúdo, já estudar para familiarizar com os termos. Exatamente. Para vocês já irem vendo, hoje eu vou acabar de falar do procedimento ordinário, e aí, em dando tempo, a gente já começa a falar das citações, da intimação e da notificação. Fechou? Só que essa atividade agora é para vocês pensarem um pouco mais no contexto do processo penal teoria, que é o que a gente vê aqui na faculdade, com o processo penal que acontece na prática. Por quê? Como eu estava dizendo, em 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele entrou com habeas corpus no Supremo, dizendo que o Moro ele foi totalmente imparcial enquanto juiz, enquanto ex-juiz federal, na condução do processo dele que o condenou pelo triplex do Guarujá. O que é que aconteceu? A gente vive num sistema acusatório. O nosso Código de Processo Penal, ele tem uma inspiração italiana, no fascismo italiano. Deixa eu só conversar um pouco sobre isso com vocês, é mais teoria, mas eu acho que
é legal vocês estudarem isso. Então, em 1941, a redação original do nosso CPP foi inspirada no fascismo italiano. Então, hoje, quando a gente fala tanto de presunção de inocência, na época era presunção de culpabilidade, era o contrário. Então, o CPP ele tinha várias e várias regras que fazia o cara ser tratado como culpado mesmo, mesmo não tendo condenação ainda. Por exemplo, na época do CPP de 1941, se o cara era condenado, ele podia até apelar, mas para ele apelar, ele tinha que se recolher à prisão. Em 1941, se o juiz recebia a denúncia contra alguém em determinados crimes, o juiz já mandava prender automaticamente aquela pessoa. Essa questão que a gente tanto fala de um processo penal garantista, de uma Constituição garantista, é algo muito novo que veio da Constituição de 88. De maneira que o CPP original ele tinha essa presunção de mais presunção de culpabilidade. Agora, com a Constituição de 88 e antes disso, com os tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, é que a gente foi alterando o CPP para um CPP mais garantista, para um CPP mais garantidor de direitos, que vocês viram os princípios processuais penais na unidade 2 do semestre passado, né, em processo penal 1, que é o garantia do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do juiz natural. Então, hoje, a gente vive no sistema processual penal acusatório. E antes também, tá? Mas era um sistema processual penal, antes que eu digo, antes de 88 também era acusatório. Mas não tinha tantos direitos, o réu não tinha tantos direitos como ele tem hoje após a Constituição de 88. O fato é que uma das principais funções do sistema acusatório é a nítida separação entre as funções de julgar, de acusar e de defender. Então a citação forma a tríade processual, de maneira que quem acusa tem que ser diferente de quem julga. E que quem julga tem que ser diferente de quem defende. É a tríade processual. De maneira que, como consequência desse sistema acusatório, a gente tem essa nítida separação e a gente tem a imparcialidade do magistrado. Acontece que o Intercept, ele divulgou algumas mensagens que foram captadas de maneira até ilícita do Moro, que é algo que a gente vai conversar quando for estudar a unidade de provas, mas o Intercept, ele divulgou certas mensagens do Moro, e nessas mensagens do Moro, aparentemente, e aí é onde eu vou querer a sua opinião, o Moro, ele conduz a acusação. O Moro, ele se torna, deixa de ser um juiz do sistema acusatório e passa a ser um juiz inquisitor. O juiz, quando ele conduz a acusação, o cara que vai julgar é o cara que vai acusar. De maneira que ele conduziu a acusação, assim, né, ele, pelas mensagens, pedia para o Dallagnol, que abandonou a Lava Jato, né, até conversamos sobre isso, que o Dallagnol, ele tirasse a Procuradora da República, ele dava algumas dicas. Então, o que é que você vai fazer nessa atividade 3, certo? Nessa atividade 3, você vai pesquisar um pouco sobre a Lava Jato e vai escrever um parágrafozinho sobre a Lava Jato, que é só para você entender o que é que significa Lava Jato. Que, inclusive, depois que o Dallagnol saiu, aí quem assumiu foi um aliado do Aras, que é o Aras, é o Procurador-Geral da República, que ele é muito aliado também ao Presidente da República. E aí a gente até pode se questionar sobre a autonomia do Ministério Público, que o Ministério Público não faz parte de nenhum poder, o Ministério Público não faz parte nem do Executivo, nem do Legislativo e nem do Judiciário, exatamente para o Ministério Público conseguir fiscalizar adequadamente esses outros poderes de maneira imparcial. Então, o fato de o novo procurador da Lava Jato, o chefe da Lava Jato, que é lá do Paraná, que é um cara muito íntegro, que é o mais antigo na carreira, o fato dele estar comandando a Lava Jato hoje, torna a Lava Jato mais próximo do Aras, que desde que assumiu como procurador-geral, ele tem batido muito na Lava Jato. Por quê? Porque a Lava Jato, ela tem milhares e milhares de documentos sobre outras pessoas, sobre políticos, pode até que você esteja lá e nem saiba. Lógico que não, né? Mas assim, é muita coisa que a Lava Jato tem. E não tem, nem os próprios membros do Ministério Público, se não trabalharem lá na Lava Jato, eles não têm acesso a essas documentações. E uma coisa que parece ser notória é que o governo, principalmente o presidente da República, ele quer ter acesso à Lava Jato, talvez, e aí é talvez, eu não sei, até para uma questão de perseguição contra os inimigos políticos, e a gente vê que ele flerta muito com a questão do fascismo.
Professor, o senhor está esculhambando o presidente da República? Não, 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 não. Já conversei com vocês que a gente tem que, enquanto estudante de direito, encarar os fatos políticos com maturidade. Então você pode não concordar com nada que eu estou falando, e eu também posso não concordar com nada, mas a gente, enquanto jurista, a gente tem que pensar nos fatos políticos e a gente tem que defender o direito do outro poder dizer o que ele acha, ainda que a gente não concorde. Então, assim, eu evito ao máximo emitir minha opinião muito para isso. Eu digo só são fatos que são divulgados muito nos jornais, essas questões todas. Então, isso torna o presidente da República mais próximo da Lava Jato. Desde que o Aras assumiu, ele foi batendo, né, na Lava Jato, e agora ele conseguiu. De maneira tal que ontem, 5 procuradores da República, acho que foi até mais, eles pediram o desligamento, isso vai ter a transição, da Lava Jato em São Paulo, exatamente, provavelmente por conta dessa crise toda que a gente está vivendo, né? E aí, a atividade, então, a 3, é para vocês estudarem um pouco sobre o que é a Lava Jato, tentarem achar essas mensagens vazadas no Intercept e tentarem, na visão de vocês, perceber se o sistema acusatório foi ou não violado. Porque é uma complicação que eu estava falando para vocês na aula passada. Se o Supremo entender que o Moro foi parcial, violou o sistema acusatório e tem que anular todas as condenações, tudo que aconteceu em relação ao Lula no triplex do Guarujá. O que pode dar uma sensação de impunidade muito grande. Contudo, se você disser que não foi, não, o Mauro continuou sendo imparcial, não violou o sistema acusatório, fica do jeito que está. E aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, não vai ter certo nem errado. Vai ter a sua reflexão, eu estou chamando a você a pensar sobre algo que está acontecendo no nosso país. Fechou? Então essa é a atividade 3, ela já está disponível para vocês postarem hoje até quarta que vem. Beleza, fala Davi, bom dia meu amigo. Tudo bem? Tudo bom comigo, graças a Deus, caminhando, hoje é quinta, bem tranquilo. Haas, professor, então a introdução da atividade é referente à Lava Jato, maior iniciativa do combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Uma breve introdução ao processo. Não, assim, você pode falar, na verdade, o Haas, o que eu queria é a Lava Jato em si, o que é que ela é, e você pode falar um pouco sobre esse processo do Lula. Se você também quiser só se ater ao processo do Lula, mais especificamente do triplex Guarujá e não do Atibaia, você pode também, não tem problema. Eu quero só que você consiga se situar o que é Lava Jato. Tem coragem de falar, o que é Lava Jato? Tenho certeza que não vem nada muito claro na cabeça da grande maioria das pessoas. O que é Lava Jato? Aí eu falei aqui que os procuradores da República de São Paulo, vários deles pediram a demissão, né, o desligamento das atividades da Lava Jato agora, que foi substituída a pasta, o comando da pasta pelo Dallagnol, por esse que é aliado do Aras. Então, muitas vezes a gente não sabe nem que a Lava Jato era no Paraná, ou que tinha também em São Paulo, e que o Aras está propondo reestruturar para ir todo mundo para Brasília, para ele ficar exatamente mais perto. Então, assim, o que eu quero é que você tente entender o que é isso, o que é a Lava Jato. E aí, se você quiser contextualização em relação ao processo do triplex do Lula, não precise nem para o sítio Atibaia, basta o triplex do Guarujá, que é do Rio, não tem problema, pode fazer isso. Beleza? Alguma dúvida sobre a atividade 1? Sim, não, mais ou menos. Atividade 1, atividade 3. Não, né? Então pronto, a gente já está indo para a atividade 3, e na outra semana 4, e é isso. Turma, outra coisa, só para dizer para vocês, tá? Caso você precise chegar atrasado, tá? Eu vou falar de novo, porque eu acho que pode ter gente que se matriculou agora, não sei, né? Não sei, acho que não, porque a turma estava cheia, mas enfim. Quando vocês colocaram o e-mail de vocês no grupo, eu cadastrei todo mundo para essa aula. Então, toda terça e quinta é para você receber, antes da aula, um e-mail lembrando dessa reunião. E nesse e-mail tem um link. Caso você clique no link desse e-mail, você entra nessa aula sem precisar pedir a minha autorização. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou começar a compartilhar minha tela para aquele arquivo que a gente estava trabalhando. E aí, se você precisar entrar depois, por exemplo, caiu, vai precisar entrar, eu às vezes vou demorar a te aceitar, tá bom? Acho que até aconteceu isso com a aluna na aula passada, se eu não me engano, aqui. Fala, grande Vitor. Tranquilo? Show de bola? Massa. Show, turma. Então, eu enalteço o Vitor, além de ser um aluno que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu acho que ele tem um futuro brilhante, ele ligou a câmera, né? Eu sempre tendo a falar aqui com o aluno que liga a câmera.
Show. Então, turma, é isso. Aí, se você não está recebendo esses e-mails do Unifor, você pode passar para a Janete um e-mail seu do Gmail, ou então do próprio Unifor, ou então qualquer e-mail que você use com mais frequência. Porque aí você vai receber um link, e nesse link você vai conseguir acessar a nossa aula sem precisar da minha autorização. Show, show, show? Beleza. Pois então eu vou compartilhar a minha tela para a gente continuar falando do procedimento ordinário. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Vai começar a compartilhar aí para vocês, pessoal. Pronto. Minha tela está aparecendo. Eu vou agora voltar para o nosso Wordzinho, né, que a gente estava trabalhando. Turma, o que é que aconteceu? A gente está estudando a unidade 3, certo? Que é falando de procedimentos. Vimos que procedimentos é uma concatenação dos atos processuais. E que o processo penal, ele existe exatamente para aplicar o direito penal material. Então, só se pode aplicar o direito penal material, em outras palavras, se eu cometi um crime, só se pode aplicar a pena privativa de liberdade se for me garantido vários direitos. Contraditória, por defesa, juiz natural, promotor natural, nemo tenente detegere, não autoincriminação. Então, esses vários direitos que vocês estudaram em princípios do processo penal e em processo penal 1. É a unidade 2. Então, se eu, em tese, cometi um crime, o Estado quer aplicar, quer exercer o direito de punir, que é do Estado, o Estado tem que me dar direito a várias garantias, a vários direitos. E esses direitos, eles são dados no processo penal. Então, o processo penal é um conjunto de atos processuais que eles servem, esses atos processuais, para garantir esses direitos do acusado. E para que, ao final, o juiz possa decidir se o cara é culpado ou inocente ou extinguiu a punibilidade, e aí, ele sendo culpado, o Estado pode exercer o direito de punir. Mas o Estado só pode exercer o direito de punir dele se antes der ao acusado vários direitos constitucionalmente previstos. E aí, precisa-se, então, do processo penal, o direito penal material, ele precisa do processo penal para ser aplicado. Então, o processo penal, ele vai falar como são os atos processuais, quais são os atos processuais uns seguidos dos outros, exatamente para dar essas garantias constitucionais ao acusado. De maneira que, se não for dada essas garantias constitucionais, aquele processo é nulo, que é exatamente o que vocês vão fazer na atividade 3. Raciocinar se o processo, no caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula, se ele é nulo ou não, porque foi violado o sistema acusatório, que é uma garantia que a Constituição diz que tem que ser dado a todos os acusados. Então, o processo penal, nessa função dele de garantir ao acusado vários direitos, o exercício de vários direitos, ele traz vários atos processuais concatenados, ele traz a ordem dos atos processuais. E a ordem dos atos processuais é o que a gente chama de procedimento. Então, procedimento é a ordem dos atos processuais. São atos processuais concatenados aos outros. Vimos que no processo penal, assim como no civil, só existem dois procedimentos, o comum e o especial. O problema é que tem vários procedimentos especiais. E também tem procedimentos comuns. Se o procedimento daquele crime não for especial, por exemplo, não for Maria da Penha, não for drogas, não for crime contra a ordem tributária, não for crime doloso contra a vida, então se o crime não segue um procedimento especial, de acordo com as leis processuais penais, ele vai seguir o procedimento comum. E o comum vai ser o ordinário, sumário e sumaríssimo. E para você saber se vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, você utiliza a pena máxima do crime, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 394. Lembrando que as causas de aumento e diminuição de pena influenciam no cálculo da escolha do procedimento. Aí eu, na aula passada, comecei a falar para vocês que eu vou falar do procedimento ordinário primeiro. E em cima do procedimento ordinário, aí eu vou explicar os atos de comunicação processual, que foi o que vocês fizeram na atividade 2. A diferença de intimação, de notificação e de citação. E em cima do procedimento ordinário, eu vou falar sobre provas, quando a gente falar de audiência de instrução, que aí é o que a gente vai ver, a prova está na unidade 2 do nosso plano de ensino. E eu disse que se eu falar, né, do procedimento ordinário, você sabe automaticamente do sumário, é a mesma coisa. Porque só vai mudar duas coisas entre procedimento comum, ordinário e sumário. É o prazo para marcar a audiência de instrução, que no ordinário o juiz tem até 30 dias do recebimento, no ordinário o juiz tem até 60 dias do recebimento da denúncia para marcar a audiência de instrução, que é onde o juiz vai ouvir testemunha, vítima, réu, e também
No procedimento sumário, o prazo que o juiz tem para marcar essa audiência de instrução é de 30. E falamos que outra diferença entre esses dois procedimentos é o número máximo de testemunhas, que no ordinário é até 8 e no sumário até 5. Então, se você sabe o ordinário, você sabe o sumário. E também, se você sabe o ordinário, fica mais fácil entender os demais procedimentos especiais. Por que fica mais fácil entender? Porque os procedimentos especiais, eles são uma especialidade do ordinário. Então, o procedimento especial, na grande maioria das vezes, ele vai ser o ordinário com elementos a mais ou a menos. Então, fica mais fácil da gente entender os demais procedimentos e a gente conseguir aprender bem o procedimento ordinário. Então, como é esse procedimento ordinário, que também é o procedimento sumário? Primeiro, todavia, o judiciário ele é inerte. O judiciário espera ser provocado. E aí, o judiciário, nessa inércia dele, fica esperando a denúncia do Ministério Público, a queixa do advogado particular. Processo penal 1 e penal 1 que vocês viram nessa matéria. Se o crime for de ação penal pública, o MP vai denunciar. Se o crime for de ação penal privada, quem vai entrar com queixa-crime é o advogado particular. No caso de inércia do MP nas ações penais públicas, o advogado entra com queixa subsidiária, que é uma queixa-crime. Então, no procedimento ordinário... Sidney, desculpa interromper, pode dar só um zoom na sua tela? Zoom. Cara, se eu der um zoom, eu não vou conseguir escrever direito. O problema vai ser esse. Peraí. Onde tá aqui? Deixa eu só ver aqui se eu boto 200. Melhorou um pouco? Ou não? Mais ou menos? Como é que tá aí? Melhorou. Melhorou, né? E eu nem posso aumentar a letra, porque se eu aumentar a letra, vai desconfigurar tudo aqui. Tu quer que eu tente um pouquinho mais? Deixa eu ver se eu tento um pouquinho mais aqui, ó. 10. Pronto. Acho que assim fica... Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, perfeito. Então, turma, deixa eu até aumentar aqui as margens, porque eu vou precisar de muita margem aqui. Só um minuto. Pronto. Vala, minha nossa senhora. Não desconfigure, por favor. Pronto. Então, turma. Vala, minha nossa senhora. Peraí, qualquer coisa boa. Pronto. Então, turma, o judiciário ele é provocado. O judiciário é provocado no processo penal por meio de uma denúncia ou de uma queixa, vai para o juiz que decide se recebe ou se rejeita. As 3 causas de rejeição na denúncia ou da queixa estão no 395 do CPP, como eu já expliquei, que é a falta de justa causa da ação penal, a falta de pressupostos processuais, de condição da ação, ou se a denúncia é inepta. Sobre esse ponto, turma, eu até nem conversei com vocês, mas é bom que eu converso agora, sobre algo chamado de denúncia genérica. Sobre algo chamado de denúncia genérica, que até uns anos atrás estava à moda falar sobre denúncia genérica. Eu vou explicar o que é isso, eu vou explicar o porquê. Turma, como a gente viu, os requisitos para você fazer uma petição, e esse artigo foi estudado em processo penal 1, está no artigo 41 do CPP. Então, no artigo 41 do CPP, o processo penal diz quais são os requisitos que a denúncia ou a queixa tem que ter. Então, deixa eu colocar um zoom aqui. Então, no artigo 41 do CPP, é dito o seguinte, ó, a denúncia ou a queixa conterá a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimento pelos quais possam identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, como é que eu faço uma denúncia ou uma queixa? Uma denúncia ou uma queixa tem que ter esses elementos. E o Código de Processo Penal está mandando que a denúncia ou a queixa narre os fatos com todas as suas circunstâncias. Em outras palavras, que o Supremo interpreta esse artigo mandando que a denúncia ou a queixa ela individualize as condutas de cada pessoa. Então, se eu vou ser processado, eu, Vitor, Júnior e Janete, por exemplo, o Ministério Público tem que falar exatamente o que é que cada um fez. Não dá para o Ministério Público dizer que eu, o Júnior, o Lucas, o Vitor e a Janete, a gente roubou a Unifor. Não dá para dizer. Tem que dizer que o que é que eu fiz. Eu fiquei no carro esperando, o Vitor desceu com a arma, o Júnior foi lá e subtraiu as coisas, a Janete ficou olhando ver se vinha alguém. Então, a denúncia ou a queixa, quando vocês forem fazer, sejam como promotores de justiça, procuradores da República, ou seja como advogados, vocês têm que individualizar bem a conduta. Então, se você vai processar 2 pessoas, 3, 4,
cada uma você tem que dizer o que cada uma fez detalhadamente. Não adianta você narrar o crime e dizer que esse crime quem fez foi a gente. Você tem que narrar o crime e dizer como foi que cada um participou desse crime, qual foi a conduta e qual foi a atitude de cada um que participou desse crime. Caso você não venha a fazer isso, o judiciário vai dizer que a sua denúncia ou a sua queixa, ela é genérica. E denúncia genérica, turma, deve ser rejeitada. E o procurador da República antigo, o procurador-geral da República antigo, na época do mensalão, ele passou uma vergonha nacional. Já que a gente fala tanto, né, dos fatos agora, do Bolsonaro e tal, dessa história, vamos falar um pouco também sobre o 13, o PT e tal. Que na Lava Jato ficou caracterizado, e eu vou falar isso porque o pessoal já foi punido, já transitou em julgado, para a maioria deles, ficou caracterizado que existia o Marcos Valério, que era um marqueteiro, que ele ganhava as licitações superfaturado por serviço que ele não fazia, ou um serviço muito maior o preço, e aí essa diferença de que ele ganhava nas licitações de serviço que ele não fazia, por exemplo, ele dava mesadas para deputados federais do PT. E aí eles foram condenados por isso, né? E alguns estão até cumprindo pena. Mas o fato é que, turma, quando o Procurador-Geral da República foi processar essa galera, ele narrou como é que acontecia o mensalão, como é que acontecia tudo isso que eu falei, e ele imputou a prática de tudo isso a 38 pessoas. E a vergonha nacional, que no meu ponto de vista ele passou, foi que o STF, ele rejeitou a denúncia desse Procurador-Geral da República, que na época era o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público, e na época era outro que não é o Aras. E aí foi rejeitada a denúncia dele, e quando foi rejeitada porque o STF entendeu que a denúncia dele era genérica. E o que é uma denúncia genérica? A denúncia genérica é aquela que você conta o fato e não individualiza as condutas. Então ele teve que refazer a denúncia, dizendo o que é que o Marcos Valério fez, dizendo o que a Geisa fez, o que o Pimentel fez, o que cada uma das pessoas fizeram. Não dá para narrar o fato criminoso e imputar as pessoas. Porque para o STF, uma denúncia genérica viola o contraditório. Porque você não sabe do que você está sendo acusado. Por isso que o Ministério Público, ou mesmo o advogado, tem que individualizar, dizer exatamente qual foi a conduta, qual foi a participação do criminoso no fato que ele está imputando, para que o criminoso, ao receber a citação e vá se defender por meio de advogado, o criminoso, né, o denunciado, o acusado, ele possa saber exatamente do que ele está sendo acusado. Então, a denúncia genérica, na visão do Supremo, viola o contraditório, por isso que ela tem que ser rejeitada. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo até aí? O Vitor, pronto, deixa eu ver aqui, pronto, o Vitor está falando assim, isso é um ponto muito importante, se depois a defensoria, já peguei muito processo envolvendo mais de 5 réus, em que não havia, de forma alguma, individualização das condutas. E exatamente o que eu busquei levantar na resposta à acusação, que o juiz, ou Vitor, deveria anular a decisão dele de recebimento, porque muitas vezes ele já faz o recebimento da denúncia, já manda citar. Quando deveria o juiz ter cuidado, e isso eu acredito que a maioria tem, de analisar se a conduta está individualizada, entendeu? Só que muitas vezes o juiz espera que isso seja manifestado na resposta à acusação. Mas na visão do Supremo, não deveria, de jeito, nesse caso não teve, na denúncia, ela deveria dizer expressamente o que cada um fez sob pena de violar o contraditório. E o Supremo ele é muito pacífico, Vitor, pacífico em relação a isso. Dizer que só o juiz só deve receber a denúncia se for uma denúncia individualizada, que não tenha denúncias genéricas. Então é isso. Nesse caso aqui, o juiz usa o indúbio pro societate, de maneira que o juiz ou rejeita, ou o juiz ele recebe. Se ele rejeitar, é ruim para a acusação, e a acusação pode entrar com recurso em sentido estrito, que é a regra. Agora, nos juizados especiais, é a única exceção de que quando o juiz rejeita, ele não vai entrar, a acusação não vai entrar com rese, porque nos juizados especiais não tem rese.
Lá só tem apelação e embargos de declaração no âmbito criminal. Então, o juizado especial criminal só tem 2 recursos, apelação e embargo de declaração. No civil, nem apelação tem, eles chamam a apelação de recurso inominado. Mas isso é outra matéria, é processo civil. Então, se o juiz rejeita, é ruim para a acusação e a acusação entra com o rese. O rese é um recurso que tem efeito iterativo ou regressivo, de maneira que o juiz pode se retratar e receber a denúncia. Se o juiz receber a denúncia, é ruim para o denunciado, é ruim para o acusado. E o acusado não pode manejar nenhum recurso. Ele pode, no máximo, impetrar habeas corpus, que, como foi previsto no CPP como recurso, foi previsto de maneira errada, porque o habeas corpus não é recurso. Ele é uma ação impugnativa autônoma. Aí o juiz recebe e determina a citação do acusado. Essa citação do acusado, e foi exatamente a atividade 2, que eu pedi para vocês explicarem um pouco sobre a citação, ela vai ser a pessoal, que é a regra. Então, citação no processo penal, regra, é feita pelo oficial de justiça com mandado, da forma como eu já expliquei para vocês. Eu até mostrei o mandado de citação na aula passada, né? Naquele processo real. A certidão, acho que eu mostrei, mas se eu não mostrei, eu vou mostrar na frente, no futuro, turma. Acho que eu mostrei, porque eu estou confundindo o processo penal 1. Mas, enfim. E também tem a citação ficta. A citação ficta, ela é exatamente a citação ou por hora certa, ou com hora certa, ou por edital. Que eu vou conversar isso aqui, a nossa unidade 1, eu vou passar para ela depois que eu acabar de falar do procedimento. Aí a citação é feita para o indivíduo responder à acusação. Tem que ter resposta à acusação. Pedir para vocês, pelo amor de Deus, não esquecer a súmula 523 do STF. Desde o semestre passado, eu falo da importância dessa súmula. Essa súmula ela vai falar que a ausência de advogado em qualquer ato processual gera nulidade absoluta. E vai falar que um advogado ruim, ou seja, uma defesa deficiente, gera nulidade da defesa, gera nulidade relativa, na verdade. Então, no processo penal, o advogado é indispensável. Citou, a partir daqui, nenhum ato processual pode ter sem advogado. E se o advogado renuncia, o acusado ele é intimado para constituir um novo advogado. Se o acusado ele não constitui advogado, o juiz nomeia o defensor público. Daí porque a gente já conversou que no processo penal, do mais rico ao mais pobre, ele pode ser atendido pela defensoria pública. A diferença é que, se o cara tiver condição de pagar advogado e foi atendido pela defensoria pública, o juiz, ao final do processo, condena esse indivíduo a pagar honorário para a defensoria pública. E o fato é que, turma, após a resposta à acusação, aí o juiz, ele tem... Deixa eu só ver onde é que eu boto aqui. Esqueci onde é que eu boto aqui. Peraí, isso é muito... Vale, meu Deus, onde é que eu estava botando os elementos, hein? Acho que é inserir, né? Pronto, aqui. Deixa eu ver aqui. Linha. Não era exatamente o que eu estava falando, não, mas... Que estranho. Enfim, não, turma, tô indo pro lugar errado. Só um minuto. Aí daqui, pessoal, qualquer coisa eu faço o seguinte. Copio e colo. Que ele foi abrir foi um gráfico. Inserir. Pronto, eu copio e colo aqui que fica mais fácil. Pronto. Turma, da resposta à acusação, o juiz, a bem da verdade, ele tem 2 opções. E quais são essas 2 opções do juiz? O juiz, ele vai ou absolver o cara, e é a tal da absolvição sumária. Então, o juiz, dada a resposta à acusação, ou o juiz vai absolver sumariamente, não sei porque não está entrando. Ou o juiz vai absolver sumariamente, vou botar aqui, vocês entendem. Ou o juiz vai absolver sumariamente, que está no artigo 400, professor, já entendi que ele vai absolver sumariamente. Ou ele vai dar, então, a decisão de absolvição sumária, que está no artigo, que está no artigo 400 do CPP, acho que até dá. Ou então, turma, ele vai marcar a audiência. Ou então, o nosso querido magistrado, ele vai marcar a audiência. E essa audiência, ele vai marcar... Opa, turma, eu vou escrever errado. Aqui é 397. E essa audiência, que é a audiência de instrução,
ela sim que vai ser de acordo com o artigo 400 do CPP. E aqui, turma, também, novamente, o magistrado, ele vai utilizar o princípio do indubio pro societate. Então, aqui também, o magistrado vai utilizar o princípio do indubio pro societate. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Você entendeu que o MP denunciou, que foi para o juiz recebeu ou rejeitou. Se o juiz recebeu, ele manda o oficial de justiça citar o cara para explicar para o cara o teor da denúncia, os termos da acusação. E esse cara que foi citado, que a partir da citação forma a tríade processual e começa o processo penal, ele deixa de ser só um suspeito, deixa de ser só um investigado. Com a citação válida, ele passa a ser um acusado, um denunciado, um querelado. E aí, ele faz a resposta à acusação, depois que ele cita, né, que o oficial de justiça cita, o juiz espera o indivíduo fazer a resposta à acusação por meio de advogado. Se ele não fizer a resposta à acusação por meio de advogado, aí o juiz vai determinar que a Defensoria Pública faça essa resposta à acusação. Professor, e a Defensoria Pública é obrigada a fazer essa resposta à acusação? Sim, a Defensoria Pública é obrigada a fazer essa resposta à acusação. De uma forma ou de outra, sempre vai ter essa resposta à acusação. Aí, às vezes, a galera chama a resposta à acusação de defesa prévia, tá? Eu vou chamar de resposta à acusação, que está no 396, 396A, que é tudo que é o que o código chama na grande maioria das vezes. Turma, outra coisa que é interessante vocês saberem é que no processo penal ele é diferente do cível, porque o cível ele tende a ser mais demorado. O processo penal tem que ser mais rápido, porque todo crime prescreve, exceto dois, que é o racismo e a ação de grupos armados, né? Então, todo crime prescreve, por isso que o processo penal tem que ser mais rápido. Mas o processo penal tem que ser mais rápido, mas tem que ser mais garantista do que o cível. Então, veja que o processo penal, ele combate, por um lado, com celeridade, que ele tem que correr, por outro lado, com formalidade, que ele tem que dar garantias. Então, no cível, tem a fase de saneamento do processo, que é onde o juiz saneia o processo, pergunta às partes quais são as provas que elas querem produzir, tem aquela parte mais chata, mais demorada. No processo penal, não tem essa fase de saneamento do processo. No processo penal, galera, e prestem atenção que isso é muito importante, a OAB vive cobrando isso, se a acusação que arrolar a testemunha, ela rola na denúncia ou na queixa. Não tem outro momento. Professor, posso arrolar minha testemunha depois? Poder você até pode. Mas é o juiz que vai decidir se escuta ou não a testemunha que tu está rolando. Se você arrolar a testemunha na denúncia ou na queixa, o juiz é obrigado a ouvir aquela testemunha. Então, se você arrolar a testemunha na denúncia ou na queixa, o juiz é obrigado a ouvir aquela testemunha. Se você falar, vou juntar a testemunha depois, você até pode. Mas o juiz pode dizer, não vou escutar. E não tem violação do contraditório de ampla defesa. Por que não tem? Porque o momento de acusação no processo penal, arrolar testemunha, é na denúncia ou na queixa. E da mesma forma, o momento que a defesa tem para arrolar testemunha é na resposta à acusação. Não tem outro momento. Como eu disse, em outro momento, você pode até arrolar testemunha, em outro momento, mas esse outro momento vai depender da boa vontade do juiz. O juiz pode dizer, meu amigo, essa testemunha já estava no inquérito. Você deveria ter rolado na resposta à acusação, se fosse a defesa, ou na acusação, na denúncia, ou na queixa, se você é a acusação. Você não arrolou na hora, eu não sou mais obrigado a ouvir, eu, juiz, acho que não preciso ouvir, não vou ouvir. E isso não tem violação do contraditório, porque o erro foi seu, foi você que não arrolou no momento oportuno. A única exceção a isso são as testemunhas referidas. Testemunhas referidas, e eu vou conversar sobre isso mais na frente, quando a gente falar de provas, são testemunhas que foram descobertas, foram conhecidas depois. Então, no inquérito policial não tinha nada sobre o meu nome, tinha só sobre o da Janete. A acusação, então, arrolou só a Janete. E aí, na audiência de instrução, a Janete falou assim, pois é, doutor juiz, e o professor Sidney viu tudo. Se vocês olharem, e meu nome não tinha sido mencionado ainda por ninguém, eu não estava no inquérito, eu não estava no processo, eu me torno uma testemunha referida. E essa testemunha referida que eu me torno, qualquer das partes, acusação e defesa, pode pleitear o juiz a minha oitiva, e o juiz é obrigado a ouvir.
Então, o que eu estou conversando é sobre uma exceção dessa testemunha que não era conhecida. Se ela não era conhecida, não dava para a acusação ter rolado na denúncia ou na queixa, e nem para a defesa ter rolado na resposta à acusação. Uma testemunha que surge depois, caso as partes peçam, obriga o juiz a ouvir. O juiz pode até ouvir de ofício, como a gente vai conversar mais na frente. Mas uma testemunha que surgiu depois, que foi conhecida depois, aí as partes são obrigadas a ouvir. E eu já falei para vocês que no procedimento ordinário, o número máximo de testemunhas são 8. E no sumário são 5. De maneira que, ainda que a acusação já tenha rolado 8 testemunhas e a defesa 8 testemunhas, se nessa audiência de instrução aqui surgiu a tal da testemunha referida, aí nesse caso o juiz é obrigado a ouvir e ele não vai poder dizer, turma, que você já usou o número máximo de testemunhas. Então ele não vai poder dizer para você que você já usou o número máximo de testemunhas. Deu para entender o que eu acabei de dizer, turma? O Vitor está perguntando, o MP ele pode indicar essa dificuldade de individualizar a conduta na denúncia e postergar esse apontamento ao longo do processo? Até pode, mas vai depender da boa vontade, Vitor, do juiz em receber. Contudo, o MP ele tem um princípio a favor dele, que é exatamente que aqui vigora o que, Vitor? O princípio do indúbio pro societate, na dúvida a favor da sociedade. Então o juiz ele pode dizer, já que o MP está com essa dificuldade, ele quer individualizar mais posteriormente, fazendo um aditamento na denúncia, então o juiz pode decidir que sim e receber e começar o processo penal. Show? Aqui não está travando, pessoal, está travando, a minha internet está ruim. Pois é, Vitor, acho que aqui eu já dei essa já a terceira aula, ninguém reclamou da internet não, e aqui em casa geralmente é bom. Aí aqui está normal, valeu, aqui mesmo, show. Deu para entender, turma, o que eu falei sobre testemunha, qual é o momento oportuno no processo penal? No processo civil tem outra fase, que é a fase de sonamento do processo, aí o Júnior aí, que é o nosso grande monitor de processo civil, pode conversar um pouco mais com vocês, mas no processo civil tem essa fase de sonamento do processo, tem a fase que você pode rolar testemunhas depois, mas o nosso não tem, o nosso processo penal. A Mariana Sidney, ouvi um professor achar errado o juiz solicitar o tipo de testemunho de ofício, argumentando que o juiz deveria ser parcial. Essa é uma discussão que tem, Mariana, desde que o mundo é mundo. E é uma discussão que a gente vai tratar quando a gente abordar o artigo 156 do CPP. Quando eu começar a falar de provas, então vou acabar de falar do procedimento ordinário, aí eu vou falar dos atos de comunicação processual, que é a unidade 1, aí eu passo a falar das provas, que é uma das nossas maiores unidades, sem dúvida. E aí a gente vai conversar sobre essa possibilidade do juiz produzir provas de ofício, que foi inserida em 2008 no CPP, com esse artigo 156, e realmente é um pouco delicado o juiz produzir provas de ofício, mas a gente vai chegar lá e conversar sobre isso. Mas a oitiva não seria... É esse o ponto, Mariana. Não é esse o ponto, não é o juiz que vai julgar, por isso que o legislador entendeu que se o juiz vai julgar, ele tem direito de produzir provas de ofício. Mas se o juiz está produzindo provas de ofício, meio que ele, enquanto ser humano, já está pré-julgando. E o juiz não pode pré-julgar antes de acabar o processo. Por isso que o juiz ele não pode manifestar a opinião dele sobre o processo. Tem muito advogado que vai conversar com o juiz. E aí ele vai conversar com o juiz e pede a opinião do juiz. O juiz, meu amigo, eu não posso lhe dar minha opinião, porque senão eu vou ser declarado suspeito e vou ter que sair do processo. Então não pode o juiz, não pode emitir a opinião dele. Não pode, de jeito nenhum. Por isso que ele tem que emitir a opinião dele só no final, na sentença. Só que, ao mesmo tempo, ele pode produzir provas de ofício. E se ele pode produzir provas de ofício, significa que ele já está tendendo a produzir provas para fundamentar um pré-julgamento que ele já tem, quando ele só deveria julgar depois que acabar a instrução probatória. Mas isso a gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Estou só falando porque eu não gosto de deixar o aluno com dúvida. Obrigada. De nada, Marina, maior prazer. Pronto. Então, turma, voltando para cá. O juiz, então, após a resposta à acusação, ou ele absolve sumariamente, que aqui é a coisa mais rara do mundo, rara, ou ele, na verdade, depende muito do juiz, mas é porque, principalmente quando a absolvição sumária surgiu, em 2008, os juízes não estavam absolvendo muito. Ou o juiz marca a audiência de instrução. E o Word vai dar problema. Por favor, o Word não dê problema. O fato é que, quando é que o juiz pode absolver sumariamente? E para ele absolver sumariamente, não vale o indúbio pro réu. Estão ouvindo? A gente já falou em 2 momentos que não vale o indúbio pro réu.
Então tem gente que diz, o processo penal é tudo a favor do réu. Tá errado. Tá aqui 2 momentos entre o recebimento, entre o juiz decidir se recebe ou rejeitar, na dúvida ele recebe, entre o juiz decidir se absolve sumariamente ou se marca audiência, na dúvida ele marca audiência. De maneira que para ele absolver sumariamente, ele tem que ter certeza de uma das causas do 397. E o 397, pessoal, ele é basicamente quando o crime não existe, ou quando está extinta a punibilidade. Professor, não entendi. Lembram lá em Penal 1 que vocês viram que crime é fato típico, antijurídico ou culpável? Se o juiz tiver certeza que o fato é atípico, ou seja, não tem fato típico, que tem fato típico, mas o fato é jurídico, porque o cara agiu em legítima defesa, por exemplo. Ou ainda, se o juiz tiver certeza que não tem a culpabilidade, salvo uma hipótese, o juiz vai absolver sumariamente. Lembrando, turma, que essa decisão de absolvição sumária, o juiz tem que ter certeza. Ou que o fato é jurídico, ou que o fato é atípico, ou que não tem a culpabilidade. Então, crime é fato típico, antijurídico, culpável. Se o fato for atípico, absolve sumariamente. Aqui no fato atípico, acontece muito do juiz ele decretar o princípio da insignificância. Então eu furtei, eu sou primário bons antecedentes, furtei 2 azeites lá no Cometa, estou falando de um caso que foi o que aconteceu, eu furtei 2 azeites e 2 sabonetes no Cometa. Quando eu estava saindo, a segurança me viu, prendeu em flagrante, esses bens eles foram devolvidos, e aí eu estou sofrendo um processo penal. O juiz ele pode me absolver sumariamente, porque ele pode dizer que o fato é atípico. E o princípio da insignificância exclui o fato típico. Então, se você está meio que viajando no que eu estou falando, sugiro que você veja a matéria mais importante do direito penal, que é o conceito analítico ou estrutural de crime, que vai dizer que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, se o juiz tem certeza que não tem fato típico, que não tem ilicitude, ou que não tem culpabilidade, salvo hipótese da culpabilidade, aí o juiz vai absolver sumariamente. O juiz também vai absolver sumariamente se ele tem certeza que não tem mais a punibilidade. Extinção da punibilidade está no artigo 107 do Código Penal, e vocês estudaram em Penal 1 também. Penal 1, sem sombra de dúvida, é o ramo mais importante do direito, é a matéria mais importante do direito penal, é o 1. Então, se o juiz acha que esse crime é fato típico, antijurídico culpável, e o juiz acha que não tem fato típico, não tem antijuridicidade, ou não tem culpabilidade, salvo hipótese aqui, aí o juiz absolve sumariamente. Ou então, se o juiz acha que está extinta a punibilidade, pela prescrição, por exemplo. Na resposta à acusação, o Vitor aí, representando a Defensoria Pública, ele alegou que o crime está prescrito. O juiz, se ele notar que o crime realmente está prescrito, o que é que o juiz vai fazer? Vai absolver sumariamente. Ou eu vou ter que fechar meu Word, ó. Tô com medo que ele não tenha salvo, porque ele tá me dando trabalho aqui. Sim. Então, o juiz, ele vai poder absolver sumariamente. Então, vamos ver o artigo 397. Após o cumprimento de disposto no artigo 396A, ou seja, após a resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o réu quando verificar, quando tiver certeza. Lembre que aqui a gente está conversando sobre o princípio do indúbio pro societate. Oh, beleza, salvou. Do indúbio pro societate. Deixa eu logo salvar aqui, turma. Pronto. Deixa eu logo salvar aqui, só um minuto. Só para a gente não perder esse arquivo. Pronto. Pronto. Então, o juiz vai... Ô, minha senhora, vai, meu filho. É porque eu acho que ele está aberto. Peraí. Tá, depois eu salvo esse negócio. Eu não desiste, né? Porque eu fico com medo de cair de novo, turma. Procedimento ordinário. Pronto, vai se salvar assim, pronto. Salvou. Turma, então o que é que acontece? O juiz vai absolver sumariamente quando? Quando ele tiver certeza de existência manifesta da existência, quando ele verificar a existência manifesta, ou seja, com certeza de causa excludente de ilicitude. Então, eu furtei mesmo, mas foi um furto famélico. Eu tirei o teu carro e dei para o João. Fiz isso mesmo, mas fiz isso com mandado do juiz enquanto oficial de justiça. Então, se o juiz acha que não está presente a ilicitude, ele tem certeza, ele absolve sumariamente.
Também se ele acha que está presente uma causa excludente da culpabilidade, como a coação moral irresistível, lembra do artigo 22 do Código Penal? Coação moral irresistível, obediência à ordem não manifestamente ilegal do superior hierárquico. Então, se o juiz acha que não tem ilicitude, não tem culpabilidade, ele absolve sumariamente. O juiz só não vai poder absolver sumariamente se a alegação é que o cara é inimputável, que está no artigo 26. E a inimputabilidade aqui é pela doença mental. Está no 26 do Código Penal. Então, se eu alego que ao tempo do crime o cara era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato, ou de determinar de acordo com esse entendimento, o juiz vai dizer, sim, então quer dizer que você está alegando que seu cliente é inimputável. Sim, tô. Então, eu não vou poder absolver sumariamente, porque eu tenho que conversar com ele. O juiz tem que ver o acusado, tem que conversar com o acusado para decretar se ele é inimputável ou não. E também quando o fato é atípico. Em outras palavras, quando o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Então, se crime é fato típico, antijurídico e culpável, e o juiz tem certeza, pela resposta à acusação, que tem um excludente do fato típico da antijuridicidade ou da culpabilidade, e no caso da culpabilidade, a exceção à inimputabilidade, o juiz vai absolver sumariamente. O juiz também vai absolver sumariamente se tiver extinta a punibilidade do agente. E as causas de extinção da punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. É a anistia, a morte, o indulto, é a prescrição, é a decadência, que a gente conversou no semestre passado, enfim. Então, depois da resposta à acusação, vai para o juiz, que ou absolve sumariamente, ou esse juiz marca audiência. E essa audiência que eu estou conversando com vocês, é a audiência de instrução. Essa audiência que eu estou conversando com vocês é a audiência de instrução. E ele vai dar problema de novo. Turma, a audiência de instrução, deixa eu ver se eu consigo no outro aqui. Oh, meu Deus do céu. Paciência, viu? Paciência. Deus está vendo. Vou pegar um bloco de notas, tá, turma? Que aí depois eu copio para lá. A audiência de instrução, como é que ela é feita? Ixi, agora que eu não vou enxergar mesmo. Já sei. Eu vou para a minha lousa, para o meu quadro. Deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir ver. Galera, audiência de custódia nada tem a ver com audiência de instrução, certo? Galera, por favor, desculpem aí, meu hoje está com problema. Acontece, né? Vida privada. Deixa eu só apagar aqui. Show. Ai, meu Deus. Aqui são meus artigos que eu publico e que eu estou esperando resposta. Pronto. Turma, saudade da lousa, né, meu filho? Galera, só para ver se vocês veem, se vocês conseguem. Eu estou conversando um pouco com vocês sobre a audiência, perdi o costume, ó. A audiência de instrução. Instrução significa... Valeu, meu Deus. Instrução significa produção de provas, certo? Instrução significa produção de provas. Audiência de instrução nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com audiência de custódia. A audiência de custódia é uma fase pré-processual. Aí você não vai me ver, né? Vou voltar aqui no... Vou pegar aqui. A audiência de custódia, ela é uma fase pré-processual. Uma fase pré-processual em que acontece o quê? Que o cara foi preso em flagrante delito e em até 24 horas ele é levado para audiência de custódia, que foi criado por uma resolução de 2015 do CNJ. Contudo, agora com o pacote de crime, a audiência de custódia já está positivada no CPP e nós estudamos isso no semestre passado. Então, a audiência de custódia é uma audiência que o juiz não vai julgar o cara. É uma audiência que o juiz vai só decidir sobre a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante. O flagrante instaura automaticamente o inquérito vai para o Poder Judiciário, que chega no MP, e o MP forma opinião delicti e denuncia. E depois da denúncia tem o recebimento da denúncia, tem a citação, tem a resposta à acusação e tem a audiência. Então a gente está falando de uma audiência, essa aqui, turma, que acontece muito depois da audiência de custódia. Então a audiência de custódia e a audiência de instrução não tem nada a ver. E a audiência de custódia é para o juiz analisar a legalidade da prisão em flagrante, e a audiência de instrução, ela, para o juiz, permitir às partes o exercício da ampla defesa e do contraditório, permitir que as partes produzam provas, por isso que é a audiência de instrução. Aí vamos lá.
Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. A Mariana aí. Professor, Oi. o senhor tem como parar a apresentação para poder a sua tela ficar maior? Mas se eu... Ah, tá, tem razão, né, ô Mariana? Por que eu não pensei nisso? Me perdoe. Mariana não, Letícia. Muito obrigado. Acho que melhorou agora um pouco. Obrigado. Show. Vamos lá. Deixa eu só ver. Aí é loucura. Aí é o Vitor, a prescrição. Prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. Abolício crimes. Vamos lá. A morte, a anistia, graça, indulto, abolício crimes, retratação do agente, decadência, tudo isso são causas prescricionais. Retratação nos casos que a lei admite. Perdão do ofendido, perdão judicial, enfim. Coisas que vocês já viram, com certeza. Aí o Júnior, novatio legis impégios no tipo penal, enseja absolvição sumária, não, mas assim, como seria essa novatio legis impégios? Seria abolício crimes? Não, uma lei penal, que antes era branda, aí ela foi modificada, trazendo uma pena mais dura para o réu. Não, de jeito nenhum. Até porque, se ela foi modificada e surgiu uma pena mais dura, a gente até revisou isso no semestre passado, Júnior, que a lei penal ela é aplicada da data do crime. Então, eu mostrei, acho que não sei se eu passei no grupo, o processo da princesa Isabel, né, que ela moveu contra o Estado do Rio de Janeiro, acabou depois de 124 anos. Vamos supor que o meu crime tenha acontecido nessa época da princesa Isabel. A lei penal utilizada seria essa de 124 anos atrás, que já estaria prescrito o crime, certamente, mas a lei penal utilizada é a da data do crime, e não a da data, não é como o processo penal, que é o tempus reis acto. Deu para entender, Júnior? Pois é, show. Então, a resposta aqui para a tua pergunta é não, Júnior. Aí o Vitor, irada, boa. Aí o Júnior, pode ocorrer a absolvição sumária já na audiência de custódia? Geralmente não, porque o judiciário ele precisa ser provocado, entendeu? Agora sim, cada juiz, tem juízes que têm seus próprios códigos, né? O processo penal, não esqueça, o direito penal, Vitor, ele é pelo luta, tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º do CP, né, do Código Penal. Então, a lei criminal utilizada é a data do crime. Só utilizo excepcionalmente uma ou outra que venha depois, se essa outra que venha depois for melhor. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Se aquele fato, no momento, tiver deixado de ser crime após a denúncia, mais uma possibilidade muito remota. Se houve abolício crimes, o juiz de ofício tem que declarar extinção da punibilidade. E quando o juiz de ofício declara a extinção da punibilidade, ele não está dizendo nem que você é culpado nem inocente, está dizendo que o Estado perdeu o direito de punir. Aí a Ana, professor, então os incisos do artigo 397 não são cumulativos, são não. Basta um deles, basta um dos incisos, viu, Ana? Show? Aí o Vitor, no caso da abolício crimes, seria o caso de tipicidade ou de punibilidade? Abolício crimes, extinção da punibilidade, que está no artigo 107 do Código Penal. Aí o Júnior, tinha esquecido, teoria da atividade, a Ana entendeu. Show. Turma, então, deixa eu ver aqui só se meu Word voltou. Voltou não, ainda está aqui pensando, pobre coitado. Então, o que é que acontece nessa audiência de instrução, tá? Espero que esteja dando para ver direitinho, vou tentar aumentar a letra. Está no artigo 400 do CPP. E quase todas, turmas, as audiências de instrução, elas são dessa forma. Primeiro é ouvido o ofendido. Primeiro é ouvido a vítima, o ofendido. E aí eu mesmo que faço intimação, né, para os ofendidos irem, eles morrem de medo, as vítimas. Aí eu digo, olha, a vítima tem toda uma proteção que vocês estudaram no semestre passado na unidade de sujeitos processuais. Você pode pedir para não ver o réu, você pode pedir para ficar longe do réu, isso aí tudo. Depois que é ouvido o ofendido, são ouvidas as testemunhas de acusação. Que aí, como você já viu, ou são 8 ou são 5, já que a gente está falando do procedimento ordinário ou sumário. Depois são ouvidas as testemunhas de defesa. Também 8 ou até 5. Após, pessoal, são ouvidos os peritos, se tiver perícia. Não é obrigado o juiz ouvir todo mundo, tá? Pode ser que a vítima tenha morrido, pode ser que a vítima tenha sido encontrada, pode ser que a acusação não arrole testemunha, pode ser que a defesa não arrole testemunha, pode ser que não arrole um perito, mas se escutar os peritos, se arrolar os peritos vão ser ouvidos aqui depois. Vocês vão estudar comigo quem é o perito, o que é que o perito faz, a gente vai estudar isso mais na frente.
O juiz pode fazer um ato chamado, que é ato de acareação. Nem sempre vai existir. Que ato de acareação é esse? A acareação é quando o juiz nota que alguém mentiu. Então a testemunha de acusação está dizendo que me viu lá matando não, porque a gente não está no júri, mas isso valeria para o júri também. A testemunha está dizendo que me viu roubando e o Vitor está dizendo que eu estava com ele na praia. Então, o Vitor, que é a defesa, está dizendo que eu estava com ele na praia e a acusação está dizendo, o testemunho da acusação está dizendo que me viu lá no, sei lá no Porongabuçu assaltando. Então, como é que eu estava na Praia do Futuro e no Porongabuçu ao mesmo tempo? Tem alguém mentindo. Aí o juiz faz a acareação, que é colocar quem está mentindo, seja ofendido, seja testemunha, seja perito, na frente um do outro, para dizer, galera, um de vocês está mentindo. E quem está mentindo cometeu falsa perícia ou ainda cometeu falso testemunho. Me diga aí quem está mentindo. Porque se você mentiu, se o Vitor está mentindo, dizendo que não estava comigo na praia, ele está mentindo para me defender, e ele se retratar, o Vitor não vai ser mais processado por falso testemunho. Então, a acareação é o momento que o juiz diz, ó, o depoimento de vocês aqui, de vocês dois, botam um na frente do outro, está contraditório. Tem alguém que está mentindo aqui, não dá para os dois serem verdadeiros. Quem mentiu cometeu falsa perícia, falso testemunho. O ofendido não comete falso testemunho, não, tá? Falso testemunho vocês estudaram em Penal 3, no artigo 342 do Código Penal. Então, quem mentiu cometeu falso testemunho. Mas tem a possibilidade agora de dizer a verdade. Se disser a verdade, não vai ser responsabilizado, não vai ser processado por falso testemunho. E aí, depois de todos esses momentos, o último a ser ouvido é o acusado. Então, depois de todos esses momentos, o último a ser ouvido é quem? É o acusado. De todos eles, o único que pode mentir, de todos eles, o único que pode mentir é o acusado. Então, de todos eles, o único que pode mentir sobre os fatos é o acusado. E ele é o único que pode exercer o direito dele ao silêncio. E aqui no processo penal, não existe a história de quem cala consente. Aqui no processo penal, não existe a história de quem cala consente. A gente vai ver que o silêncio do acusado não implica em confissão. Então, se o juiz perguntar para o ofendido, para as testemunhas, para o perito, essa galera aqui é obrigada a falar e é obrigada a falar a verdade. O acusado, ele não é obrigado nem a falar, ele pode exercer o direito dele ao silêncio, e o fato dele exercer o direito dele ao silêncio não implica em confissão, isso não vai trazer prejuízo para ele em hipótese nenhuma, e ele pode também mentir, mas ele só vai poder mentir sobre os fatos. Exemplo, estou sendo acusado pelo roubo, o juiz perguntou, foi você que roubou? Não, não fui eu não, mas fui eu. Só que eu não quero dizer para o juiz que fui eu não quero confessar, um direito que eu tenho é de não confessar. E aí o juiz, foi você que roubou? Fui eu que roubei, tá? De verdade, mas eu digo, juiz, não fui eu não roubei não. E onde é que você estava nessa hora? Não, estava com o Vitor na praia. E onde é que isso, onde é que aquilo outro? Na verdade, pessoal, eu posso mentir sobre os fatos. O que eu não posso é acusar alguém sem que esse alguém tenha cometido o crime. Em outras palavras, o que eu não posso é cometer o delito de denunciação caluniosa, que está no artigo 339 do Código Penal. Então, o que eu não posso é cometer o crime de denunciação caluniosa, que está no artigo 339 do Código Penal. O que é a denunciação caluniosa? O de crime de denunciação caluniosa é você imputar a alguém um fato definido como crime, sabendo que esse alguém é inocente, crime ou contravenção penal, e com isso fazer instaurar um certo tipo de procedimento. Se eu digo, juiz, não fui eu, na verdade foi. Eu digo, juiz, não fui eu, mas foi. Aí isso acontece que não tem problema para mim. Se o juiz me perguntar algo, eu posso dizer, eu vou exercer o direito ao silêncio. Às vezes, até o advogado, como estratégia, ele pode dizer, não responda essa pergunta. E o cara, o acusado, ele vai exercer o direito dele ao silêncio. O direito dele de ficar calado não traz prejuízo para a defesa, em hipótese nenhuma. Então não é porque ele ficou calado que ele consente e foi ele mesmo que cometeu o crime. Não. O silêncio não implica em confissão.
O acusado ele pode também mentir, mas mentir tão somente sobre os fatos que estão a ele sendo imputados. Se o acusado mentir imputando a alguém a prática do crime, sabendo que esse alguém é inocente, o acusado comete o crime de denunciação caluniosa que está no 339. Então o juiz me pergunta, nesse caso que eu estou falando, fui eu mesmo que cometi o crime, mas o juiz não sabe. O juiz me pergunta, Sidney, foi você? Foi não, doutor. Não tem problema, estou mentindo, mas não tem problema. Sidney, onde é que você estava na hora dos fatos? Estava na praia com o Vitor. Estou mentindo, mas não tem problema. Sidney, você sabe quem foi que foi? Sim, eu sei, foi a Janete. Nesse caso, eu sei que não foi a Janete. E ao eu imputar um fato definido como crime a Janete, sabendo que a Janete é inocente, num procedimento, implica que eu estou cometendo o crime de denunciação caluniosa do 339. O Gabriel está perguntando se eu concordo com esse direito de mentir. Cara, é uma reflexão que eu faço para vocês. Vocês concordam? Dentro do contraditório, da ampla defesa, dentro do sistema acusatório, do sistema garantista que a gente tem? Sidney, eu acho que nesse caso daí tem que observar a questão da presunção de inocência, né? Então, no caso, o MP que deve provar que a pessoa de fato cometeu um crime. Ele tem que se denunciar. A pessoa tem o princípio da vedação à autocriminação. Entendeu? Então, se aquela verdade ela vai me gerar como consequência, vai responder pela sanção penal, é preferível que eu ou omita, fique calado, ou então que eu diga a mentira, no caso. Exatamente. Então, o que o Vitor está falando para a gente é que o direito à mentira, a mentir sobre os fatos, é um direito que ele tem enquanto contraditório, que ele tem enquanto ampla defesa que ele tem. E a gente é regido pela presunção de inocência, de maneira que o ônus de provar que o crime aconteceu e que eu sou o criminoso é do Ministério Público. E a gente vai falar sobre ônus de prova quando a gente for para a unidade 2, que é a das provas, né? E aí eu vou falar, o ônus de provar que o crime aconteceu e o ônus de provar a autoria delitiva é do MP. Então o cara, o acusado está exercendo o direito dele de ter ampla defesa, de se defender mentindo. Quem de vocês nunca mentiu? Quem da gente nunca mentiu? Para se safar de alguma coisa? É a mesma coisa aqui, é o mesmo princípio. Você mentiu para sua mãe, para seu pai, e nem por isso você foi para a forca, né? E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aí o Júnior, durante a realização da audiência, o acusado permanece no recinto durante o momento da coleta do depoimento? Sim, Júnior. Isso aí, turma, a gente vai até voltar a falar sobre isso, mas vocês veem isso incondicional. O acusado, ele tem direito de presença. O acusado tem direito de presença. Não é à toa que eu vou falar com vocês sobre a videoconferência e eu vou falar que a videoconferência, não no momento de pandemia, obviamente, mas no momento normal, a videoconferência, ela é exceção. Porque o acusado tem direito de estar presente na audiência. Contudo, se o juiz acha que a presença do acusado intimida as testemunhas ou ofendido o perito, o juiz pode pedir para o acusado sair da sala. Mas isso é em último caso. O juiz vai tentar fazer com que o acusado esteja presente. Se não dá, tentar fazer com que a audiência seja por videoconferência. Se não der, aí é que vai pedir o acusado para sair da sala de audiência e o advogado dele vai permanecer na sala. Beleza, Júnior? Eu vou voltar a falar sobre isso. A Giovana também concorda, o acusado não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, exatamente, é o princípio do nemo teneto CDTG, ele da não autoacusação, da não autoincriminação. Aí o Vitor, questão moral, não jurídica e às vezes até estratégica, sem sombra de dúvida, o advogado usa muito como estratégia de defesa, só cuidado para não dar um de advogado diabo, exatamente. Aí a Ana, professor, se a testemunha mentir, estando de boa fé, por não lembrar, outro motivo, assim haverá punição? Não. Porque todos os crimes, não esqueçam do conceito básico do direito penal. É que a regra é que todos os crimes são dolosos. Isso está no artigo 18, inciso 1º do CP. Todos os crimes, como regra, são dolosos. Exceção o crime de ser culposo. Então você tem que ter a intenção de mentir. Se você está de boa fé, falando que a camisa que eu estava usando era azul, quando na verdade a camisa que eu estou usando ela é listrada, ela é azul e é listrada, mas você falou de boa fé, você não tem dolo de cometer falso testemunho. Então é tudo, o juiz tem que... Veja como é difícil a posição do magistrado. A posição do magistrado, quando ele vai condenar alguém por um crime, a grande maioria dos crimes são dolosos,
O magistrado tem que entrar na cabeça do indivíduo, saber se aquele indivíduo agiu mesmo com dolo, para poder dizer se ele cometeu ou não o delito. Tá dando para entender como é complicado a decisão? Então, assim, nesse teu caso, Ana, não teria crime de falso testemunho por ausência de dolo. E se não tem dolo, o fato é atípico. Nossa, a posição do magistrado é para quem nasceu para ser magistrado mesmo. Boa sorte aí vocês novinhos que pensam em ser juízes. Eu, graças a Deus, nunca tive maiores pretensões de ser o que eu sou hoje, que eu acho que já é muito massa, né? Enfim. Deu para entender, turma? Show, 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 show? Então vamos lá. Então, turma, como é essa audiência de instrução? Todo mundo para chegar? Como é essa audiência de instrução? Deixa eu fazer aqui. A audiência de instrução vai ser ouvido o ofendido, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, vai ser ouvido os peritos, depois vai ser feita a acareação e vai ser ouvido o acusado. O acusado ele é sempre o último a ser ouvido. E já que a gente está falando de audiência, bora falar um pouco de delação premiada, tá? Que é uma decisão agora. Eu sei que não é nossa matéria, mas não custa eu trazer isso para vocês. A delação premiada, vocês sabem que é um instituto que ele está servindo muito, então a gente está conseguindo alcançar, a gente que eu digo, o Ministério Público, eles estão conseguindo alcançar, e o Judiciário também, muitos políticos corruptos, exatamente por conta da delação premiada, que é um acordo que você faz, eu falei sobre isso quando a gente viu o acordo de não persecução penal no semestre passado, e revisei esse semestre. Então a delação premiada, ela tem na lei de drogas, ela tem na lei de organização criminosa, que é basicamente o Ministério Público dizer assim, rapaz, confessa tudo, confessa o crime, me aponta quem são os outros, me diz como é que eu chego no carregamento de droga, que eu te dou algum benefício. E aí, houve delação premiada contra o ex-presidente Lula, só que a questão toda da delação premiada contra o ex-presidente Lula foi feita a delação premiada, e aí o Lula, ele não foi ouvido depois. Então, seguiu essa regrinha aqui todinha, foi ouvido, não tinha, né, no caso de corrupção, não tinha ofendido, eu disse para vocês que nem sempre tem essas questões, foram ouvidas as testemunhas, foram ouvido o perito, tal, aí o Lula foi ouvido. Depois que o Lula foi ouvido, aí veio o Odebrecht, um dos delatores, e delatou o Lula. Quando ele delatou o Lula e delatou outras pessoas, o que aconteceu? Após a delação, o Moro e os outros juízes na época não tiveram o cuidado de ouvir o acusado depois. Porque a razão do acusado ter sido ouvido antes, aliás, a razão do acusado ser ouvido sempre por último, é porque em ele sendo ouvido por último, aqui dá para ele a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude. Por quê, professor? Porque tudo aqui nessa audiência foram produzidas provas contra ele e a favor dele. Quando ele começa a ser interrogado, tem o direito que a gente chama, não só o direito à defesa técnica, o acusado ele tem direito não só à defesa técnica, e, turma, defesa técnica. A defesa técnica é uma defesa por meio de advogado, mas o acusado também aqui tem direito à autodefesa. E o que é a autodefesa? É a defesa que o acusado faz no interrogatório dele. Então ele vê tudo que foi produzido contra ele e, ao final, ele diz, tudo que estão falando aí para mim é mentira, ainda que não seja. Então o acusado ele tem direito a essa autodefesa que eu estou conversando com vocês. Só que no caso do Lula, foi feito tudo isso e após esse momento, foi feita a delação premiada. O que diferencia, na verdade, o acordo de leniência, muitos colocam como um gênero, delação premiada, colaboração premiada, e aí são outros institutos, são como se fossem exceções. É porque são doutrinas mais importadas. E aí, se eu for entrar nessa diferença agora, eu acho melhor você entender isso, acordo de leniência um gênero, delação premiada uma espécie, que aí você vem penal 4 melhor com o professor. Porque senão eu vou ter que mudar de assunto para explicar o que é um, o que é outro, e eu não vou ter tempo. Turma, aí o que acontece? O Lula não foi ouvido depois. E só que o Moro, ele utilizou as delações contra o Lula para poder condená-lo. Isso foi mais, acho que esse processo que eu estou falando não é mais do triplex, agora é do sítio Atibaia. E aí o Supremo foi chamado a se manifestar porque os acusados não foram ouvidos após a delação premiada. E o Supremo firmou o entendimento de que sim, o acusado tem que ser ouvido após a delação premiada. Então, se eu estou sendo processado,
eu, Vitor, Janete, Thalita, Fabiana, todo mundo aqui dessa sala, a gente está sendo processado, e um cabueta os outros, se meu nome entrou na delação premiada, se eu estou sendo delatado, eu tenho o direito de ser ouvido depois. Aí o Supremo mandou anular todos os processos em que tiveram delação premiada e que não houve a oitiva do acusado após a delação premiada. Então, anulou tudo até a delação. Para o juiz, após aquela delação, intimar os acusados para falar, para se manifestar sobre aquelas delações. E aí, turma, a gente vai terminando o nosso procedimento. Depois da audiência, tá, turma? Põe uma seta assim, ó. Põe uma seta assim para... Opa, põe uma seta assim, você não tá vendo. Põe só uma setinha assim, ó, porque eu não tô conseguindo usar o hoje, né? Então, põe uma seta para frente, que é o que eu vou colocar aqui, ó. Depois das alegações, depois da audiência de instrução, vem o momento das alegações finais. Então, esse momento aqui, ele ocorre após a audiência de instrução. E essas alegações finais estão no artigo 403. Eu já falei que estão no artigo 403 do CPP. As alegações finais, ela vai ser na forma oral ou na forma escrita, que é o que a gente chama de memoriais escritos. Os memoriais escritos estão no parágrafo 3º do artigo 403. Então, após a audiência de instrução, depois que o juiz ouviu essa galera aqui todinha, o juiz diz assim, MP quer produzir provas? A MP, não, tá tudo bem. Defesa quer produzir provas? A defesa, não, tá tudo bem. Aí, o juiz passa para a fase das alegações finais. Essa aqui é a última fase, é o último momento antes da sentença. Porque depois das alegações finais, vem a sentença do magistrado. E a sentença vai ser ou de absolvição, ou, e aí eu já falo um pouco mais sobre as alegações finais. A sentença ou vai ser de absolvição, nos termos do artigo 386 do CPP, ou a sentença vai ser de condenação, ou que vai ser no artigo 387 do CPP, ou vai ser uma sentença de extinção da punibilidade, que está no artigo 107 do Código Penal. Então, olha o que eu estou conversando com vocês. Depois da audiência de instrução, o juiz pergunta, acabamos a instrução, MP quer produzir provas? Não. Defesa quer produzir provas? Não. Aí o juiz passa, então vamos para a fase das alegações finais. As alegações finais é o último momento que a acusação e defesa vão falar antes do juiz sentenciar. Então, antes do juiz sentenciar, vem para a fase, né, das alegações finais. Essa alegação final vai ser oral, na própria audiência, até 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Primeiro para a acusação, depois para a defesa. Então, as alegações finais, primeiro a acusação vai fazer, e a acusação, aqui o MP pode pedir a condenação do cara, ou pode pedir a absolvição. Lembre que o MP pode pedir a absolvição, não tem problema. O MP ele não é uma metralhadora acusatória. Se ao final ele chegar à conclusão que eu sou inocente, o MP pode pedir minha absolvição. Mas isso não obriga o juiz. O juiz não é obrigado a absolver o acusado porque o MP pediu a minha absolvição. Então, as alegações finais são orais, mas sempre primeiro a acusação e depois defesa, ou escritas. Se as alegações são escritas, existe um prazo sucessivo de até 5 dias. Até 5 dias, a acusação apresenta o memorial. Após a apresentação do memorial, dos memoriais escritos, por parte da acusação, em até 5 dias, após a acusação apresentar, a defesa apresenta os memoriais. E aí, essas alegações finais, que pode ser oral, 20 minutos para mais 10, ou escrito, prazo de 5 dias, primeira acusação, depois defesa, essas alegações finais é o último momento que você vai tentar convencer o juiz. Então, o cara fala, geralmente, juiz, por tudo que foi produzido na audiência, é claro que ele cometeu o crime, condene. Aí a defesa vai falar, juiz, por tudo que foi produzido no processo, é claro que eu sou inocente, juiz, absolva. Aí o juiz, e aqui foi matéria da semestre passado, mutatio libelli e emendatio libelli, ok? O juiz,
com base na mutatio libelli, o juiz é esse momento que ele pode utilizar a mutatio libelli e a emendatio libelli. Mutatio libelli está a emendatio está no 383 e a mutatio está no 384, tá? Foi matéria do semestre passado. Então, na sentença, o que é que o juiz faz? Aqui na sentença é o princípio do indúbio pro réu. Aqui sim. Aqui já não é mais pro societate. Aqui na sentença vigora o princípio do indúbio pro réu e não mais o princípio do indúbio pro societate. De maneira que na sentença, o juiz, na dúvida, absolve. Ele só condena se ele tiver certeza. Ou então o juiz extingue a punibilidade com base no 107. Por conta da abolição crimes, por conta da morte, da anistia, da graça, do indulto, da prescrição, da decadência. E com isso, a gente termina o procedimento ordinário do primeiro grau e vai para o procedimento ordinário no segundo grau, que aí é em sede de apelação. Turma, vou já ler, Marina, a tua pergunta. Deu para entender? Posso tirar aqui do meu quadro? Vocês conseguiram pegar? Tudo? Vou tirar aqui do meu quadro, tá bom? Deu certo, obrigada, Sidney. Show. Foi mal aí não ter dado certo o Word. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Sidney, você pode depois tirar uma foto desse quadro só para auxiliar as anotações? Tu jura o quadro feio desse, mulher? Eu tô com vergonha de vocês aqui. Só para ajudar. Já tô batendo aqui, peraí. Obrigada. De nada, não sei se é muito boa, não. Se não sair, eu mando para você, eu bato outro. Peraí que eu vou passar aqui no grupo da gente. Sim, que a gente já tá caminhando pro final, né? Deixa eu só ver aqui. Processo penal 2. Pronto. Só para ajudar vocês aí, turma. Acabei de passar. Pronto, aí esse é o procedimento ordinário de primeiro grau. Depois que a gente acabar de falar tudo desse procedimento ordinário, que é em cima dele que eu vou explicar os atos processuais a partir de terça-feira que vem, a comunicação dos atos processuais, a partir dele que eu vou explicar as provas, aí a gente passa para a nossa próxima matéria, né, quase já no final do semestre, que são os recursos, que é em segundo grau. Aí deixa eu só ver aqui o que é que a Marina falou. As partes podem solicitar a extinção da punibilidade? Pode, e se extinguiu a punibilidade, o juiz pode dar de ofício. Durante o processo mesmo, ele pode dizer, ó, vou extinguir a punibilidade. Então, por exemplo, o cara está sendo processado, ele morreu, simplesmente juntou a certidão de óbito do cara, o juiz já extingue a punibilidade. Entendeu? Então, assim, as partes, elas podem sim solicitar ao juiz, e o juiz pode decretar a extinção da punibilidade de ofício. Não tem problema. Mariano, o direito de pedir, você tem sempre, tá? Então, você pode pedir ao juiz que lhe dê a lua. O direito de pedir, você tem sempre. Aí a Janete colocou, obrigado, Janete. Turma, alguma dúvida sobre o procedimento? Alguma dúvida sobre essas questões que a gente conversou agora? Sidney, Oi. você pode repetir o artigo do mutatio, libellio e o outro também? Emendatio libelli 383. Emendatio. Emendatio. Se escreve emendatio. E a mutatio, com T, né? Se escreve, o artigo é o 384. Qual coisa se dá tempo eu reviso um pouco quando eu for falar de sentença? É porque eu queria que vocês entendessem todo o procedimento para a gente ir agora parte por parte dele. Beleza, turma. Então, se não há mais dúvidas, acredito que a Janete já tenha feito a chamada, ela vai me passar. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, tá? E bom final de semana. Estudem, não esqueçam, o futuro de vocês depende de vocês.